Seja bem-vindo a mais um episódio da Mesa MZ, a mesa que você gostaria de estar sentado, porque os temas são muito massas, pertinentes ao que você realmente precisa ouvir e compreender. E aqui a gente discute não aquelas coisas frívolas que às vezes as amizades da gente, que a gente já tem até preguiça, ficam discutindo o tempo todo. Sobre ego, sobre o ter. Aqui a gente discute coisa profunda que faz real sentido e significado para sua vida. Essa é a Mesa MZ da Tribo MZ e seja bem-vindo. Antes de mais nada, eu sou Thiago Atanásio, o seu anfitrião de mais um episódio da Mesa MZ, e eu vou apresentar meus convidados aqui, começando por Rose. Apresente-se. Olá, Thiago, boa tarde. Uma honra estar nessa mesa depois de tanto tempo, né? Eu sou Rose. Trabalho com gestão há alguns anos, né? Tenho um pouco de experiência nessa área. Vivo uma transição constante, porque eu sou muito inquieta. Sou mãe de João Pedro e Emanuel, mãe orgulhosa de João Pedro e Emanuel. Me encontrei na tribo, a MZ. Daqui a pouco o pessoal vai saber o que é a tribo. E um prazer estar aqui para a gente conversar um pouquinho nessa mesa. Que massa, seja bem-vinda, velho. Um prazer ter aqui. Grazi, se apresente. Oi, eu sou Graziele Lima, mas todo mundo me chama de Grazi, sou mamãe de Levi, de quase 2 anos. Hoje estou atuando aí, hoje não, já tenho uns 9 anos atuando na área de comunicação e publicidade, empreendendo, né, fazendo esse negócio girar. E é isso, eu estou aqui para aprender, me achar nesse rolê. É o que eu estou tentando fazer esses últimos 2 anos, é me achar, me encontrar, e é muito bom estar nessa mesa, feliz demais. Que massa, seja bem-vinda, Grazi. E aí, Diegão, se apresente. E aí, pessoal, tudo bom? Eu sou o Diego, eu sou o pai da Heloísa, esposo da Eliane, e assim, eu tô em evolução, né, em busca de me redescobrir, ou me descobrir, né, tô nesse processo. E eu acho que a tribo tem me ajudado muito, a Amazing tem me ajudado muito nesse processo de evolução, porque a gente acha que se conhece, mas na verdade a gente não se conhece. E acaba com o tempo não dando valor à nossa essência. E com o tempo, com as interações que a gente vai tendo nos encontros, e a gente vai percebendo esse real valor que a gente tem. Então, eu estou em processo de evolução, crescendo todos os dias, reaprendendo e aprendendo. E vamos lá, estamos aqui para aprender mais uma vez. Que massa, Diegão. Pô, aí é sacanagem, todo mundo botando a família no jogo. Eu sou o Thiago, pai do Theo, pai do Matheus, esposo da Ju. E é isso, cara, vamos fazer acontecer. Que massa a gente saindo desse senso utilitário, identitário, né? Acho que Diego abriu um ponto aqui que eu acho interessante. Às vezes a gente sai da essência para assumir uma posição utilitária, que é o nosso segundo nome, que às vezes que é a profissão, aquele rótulo que a gente veste, que a gente diz que tem que ser, e aquilo acaba ganhando um espaço tão grande na vida da gente que a gente até desconhece quem a gente era. Sim. Sem isso daí, sem esse senso utilitário que nós somos na prática. Quem é você, né? E é muito difícil responder essa pergunta, porque desde cedo é apagada essa essência para instalar o guri que vai passar no Enem, para vestir um rótulo. Então, os caras raspam qualquer marca de essência que tem ali na garrafa para botar um rótulo novo de alguma profissão. Isso. E isso é muito complexo a gente sair disso, mas que bom que a gente tem, aqui o caso que a gente é muito feliz, que a gente tem filhos para estar ancorando a gente. Então, além desse rótulo, a gente é pai, mãe e tal, e isso desperta o nosso melhor. Que massa! Então, nossa primeira pergunta, nosso primeiro dominó a ser derrubado vai ser de Rose. E aí, Rose, qual questão você nos traz para a mesa? Olha, falar de transição de carreira hoje, eu acho que tá manjado, na verdade, porque assim, acho que tem muitos conceitos que vêm sendo derrubados, né? Acho que eu tenho 51 anos praticamente, né? Então, assim, 20 anos, 30 anos atrás, quando iniciou-se, né, as carreiras, quando a gente precisava fazer uma escolha, tipo, eu defino qual é a graduação que eu vou fazer e aquilo define a minha profissão para o resto da vida. E com o passar do tempo, a gente vai percebendo que não é assim, né? Você vai fazendo transições, você vai tentando se encontrar, você vai tentando saber aonde que você funciona da melhor forma, né? Então, hoje, transição de carreira a gente sofre quase todos os dias, né? Os cenários hoje, eles nos obrigam, a nossa inquietação, e eu sou muito inquieta, nos obriga, tanto é que a gente é muita coisa. Dá para ver pela forma como a gente se apresenta aqui. Mas hoje, aqui, na mesa e pro bruxo, o que eu queria trazer é o seguinte: até que ponto essa inquietação, essa busca que hoje a gente vive por transição, por se encontrar,
e eu acredito muito que a gente vai se encontrar nunca, porque quando a gente se encontrar, encerrou, ela é positiva. Cara, assim, que pergunta, que contexto muito bem construído, cara. É por isso que eu me orgulho de sentar nessa mesa, tá ligado? É brabo demais. Expandindo um pouco tudo que você falou, você acabou trazendo aí a lógica das gerações, né? O ritmo de mudança que a gente vinha dos baby boomers, da carreira que definia você, de conseguir dividir vida pessoal de vida profissional, de ter a carreira realmente separada, zelada, em que você vai chegar na aposentadoria. Depois veio a geração X que reformulou isso, criou a internet, mecânica, dinâmica, performance, MBA ao invés de graduação, atrás do outro. Tipo, você não precisava mudar, você só fazer Mudei aqui, vou fazer um MBA novo aqui, já estou pronto para aquela próxima área, é só meter marcha. E aí chega a geração Y, cheia de propósito, dentro de uma transição do analógico para o digital, mais confusa, viu que ser workaholic não funciona, viu que confiar numa carreira de longo prazo não funciona, viu que sair para procurar o propósito não acha. E aí eis que essa galera que chega hoje tão cheia de reflexões, tão em busca de significado, que é quem tá no auge profissional hoje, e uma nova galera chegando, que é a geração Z já meio resoluta de que não quer nada que as anteriores tiveram. E foda-se. E viver esse processo, você instalou isso muito bem. Acho que mudança de carreira a gente vive todos os dias. E é muito louco, porque a gente tá na era pós-digital. A gente não tá mais na era digital, a gente tá na era pós-digital. A gente já vivenciou a 4ª Revolução Industrial, estamos indo pra 5ª Revolução Industrial. E a mudança de carreira, ela acontece todos os meses na mesma carreira. Porque a quantidade de habilidades, competências, formas de trabalho, formas de relação, formas de remuneração, modelos de negócio, dinâmicas de mercado, tá tão em ebulição que você transita de cadeira sentado de carreira sentado na mesma cadeira. E isso é uma insanidade. Isso exige um nível de perenidade existencial, da capacidade de adaptação que beira o ridículo. Então a gente está sendo forçado, a nossa neuroplasticidade está sendo forçada ao extremo do extremo para a gente se adaptar. Então, quando você traz esse contexto nesse nível de amplitude, eu gosto muito porque você acabou de nos tirar do raso. Transição de carreira, qual é o manual? Tá aqui o manualzinho do RH que foi escrito há 25 anos. E aí, você de repente decidiu sair do administrativo, agora você quer ir para o RH, então você tem uma transição clara, você vai aprender os subsistemas e papapá, ppp, e aí você entra numa graduação de 2 anos ali, de gestão de pessoas, e aí na hora que você entra na graduação, 2 meses depois, tudo que você estava aprendendo virou curso de história, porque já mudou, já lançou uma tecnologia nova, já tem um formato novo, a liderança mudou, a legislação vai para ali, vai para cá, e aí você faz o what? E agora? E agora? Então, é muito legal perceber que a gente está nesse nível de certo. Agora que os mapas estão todos com a data de validade vencida, porque o X do mapa do tesouro muda a cada 2 segundos, o que é que a gente faz sem mapa? Resta a bússola. O norte magnético continua o mesmo. E aí vem a sua pergunta muito, muito bem oportuna. Até que ponto isso é saudável? Todas essas mudanças. Eu gosto de tratar a mudança em escalas. E eu queria ouvir vocês. Como vocês veem o que é uma mudança de carreira? Em que ponto vocês entendem que é uma mudança de carreira? Se é no nível profissional, se é no nível pessoal, se são habilidades, se é superficial, se é profundo. Eu queria ouvir vocês, qual é a percepção de vocês sobre o que é a mudança de carreira na perspectiva de vocês? Rapaz, no meu caso, eu penso muito sobre a questão de habilidades. Eu penso que são habilidades. Eu tô na comunicação e tô na publicidade, porém eu não sou formada na área, não sou publicitária. Mas o caminho foi me levando até esse lugar. Trabalhava em um lugar no rádio, né, de comunicação, e fui chegando a esse lugar. Então, hoje, eu me cobro muito por questão habilidade. Tipo, mas eu não tenho o curso, eu não tenho o diploma, como assim, sabe? Então, hoje eu percebo isso, que às vezes o que eu estou buscando são novas habilidades, né? Novos conhecimentos. Porém, como foi dito, a gente muda todo dia, porque tem a necessidade, a gente entrega aquela necessidade sem nem perceber. Sem nem perceber, você vai destravando novas habilidades. Então, hoje,
eu tenho receio e tenho esse medo de o que eu estou buscando é essa validação de um diploma. Entendeu? E tipo, será que isso vai dizer que eu agora tenho uma nova habilidade? Sendo que o dia a dia já me dá situações para resolver e eu consigo resolver, sabe? Então, eu acho que hoje é isso. A mudança é muito sobre a habilidade nova que ela é despertada. Legal. Aprendida. E aí, Digão? Eu acho que a gente Quais camadas alcança essa mudança? Todos nós temos várias habilidades, né? Cabe a gente conseguir trabalhar elas e conseguir desenvolver. Eu acho que o ambiente que vai limitar a gente. Porque se você tem aquela habilidade e pode se desenvolver, só você pode parar, só você pode impor o seu limite. Mas a gente é muito podado pelo ambiente que a gente está. E muitas vezes a gente tem a habilidade, tem a certeza daquela capacidade que a gente pode ter, mas o limite, as questões de formação, de empecilhos que o sistema pode impor para a gente, eu acho que está bem nesse campo aí. Acho que nós não temos limites, né? A gente pode ir onde a gente quiser, basta a gente querer, mas muitas vezes o ambiente pode limitar a gente, pode impor barreiras ali. Legal. Eu acho que, assim, muito válido, tanto o que Grazi disse quanto o que Diego disse. Mas para mim, existe uma coisa que ela é essencial, que eu acho que é o autoconhecimento. É com ele que a gente, pelo menos eu consigo medir, tipo assim, aqui tá bom ou é hora de caminhar um pouco? Aqui eu tô no meu melhor, eu tô entregando de fato o que eu posso entregar, ou não tá e vamos caminhar um pouco, ou vamos buscar aprender um pouco mais, ou vamos mudar a rota aqui. Porque quando a gente olha, tipo, 15 anos atrás, eu vou botar 20 não vai parecer que eu tenho 80. Há 15 anos atrás, eu ia fazer uma seleção de pessoas, eu pegava currículos e assim, hoje eu fico olhando, meu Deus, pegava currículos e assim, quanto mais tempo o profissional passou numa empresa, para mim, mais garantia de sucesso naquela contratação eu teria. É uma pessoa estável. Hoje eu me assusto. Eu acho que quanto mais a pessoa vivencia outros cenários, quanto mais ela busca se movimentar, mais garantias ela me dá de resultados. Porque antes a gente pensava na contratação, tipo, eu vou contratar uma pessoa que não vai sair daqui 6 meses, daqui 1 ano, por conta de uma proposta salarial. Essa pessoa, ela está aqui e, às vezes, assim, era desastroso, porque o que a pessoa estava buscando era exatamente movimento. A pessoa está buscando movimento e eu estou buscando estabilidade. Então, isso aí acabava conflituando, porque, assim, eu já passei por gerente de produção em packing de fazenda, eu já passei por gerente financeiro, eu já passei por... enfim, agora me lancei na gerência comercial, uma loucura. Mas você está constantemente buscando, você está constantemente mudando. E eu acho que o autoconhecimento é o que faz com que a gente se movimente de maneira confortável. O ambiente influencia. A busca por novos conhecimentos, por novas habilidades, sim, com certeza. Mas eu acho que o autoconhecimento é que faz com que a gente opere de maneira tranquila, de maneira confortável, e a gente consiga entregar aquilo que a gente, de fato, quer entregar. Né? Antes, você contratava para ficar anos numa empresa, ou eu ia participar de um processo de seleção para ficar anos na empresa. Hoje, se você quiser me contratar por projeto, tá, beleza, eu vou para o seu projeto, lhe entrego ele, encerramos e vamos embora. Então, assim, eu acho que é muito de você se conhecer. Mais até do que qualquer outra coisa. Eu penso assim. Cara, sensacional. É muito legal que a gente está no mesmo espectro de leitura da carreira. Ancorando lá na pergunta que você fez, até que ponto é saudável toda essa mudança, tudo parte do significado que aquilo tem. Tudo parte das razões que influenciaram a nossa decisão. Das motivações intrínsecas e tudo mais que motivaram aquela decisão. Quando a gente escolhe transitar de carreira, escolher eu mesmo, cara, como você fez, eu tô sentindo que essa parada não tá legal, que não é aqui que eu tenho que estar mais. E aí vem esse chamado para ir para um outro lugar. Entender o que foi esse impulso que levou a essa decisão, se foi... Porque a principal razão das pessoas se demitirem das empresas frequentemente tem relação com a liderança. Às vezes eu gosto da empresa, mas, porra, não suporto mais estar debaixo desse cara, desse líder. Que é o que Diego definiu ali como ambiente. Que o líder, ele é o maior responsável pelo ambiente de um determinado colaborador.
a liderança em si. Mas de onde veio esse impulso de mudança? É uma necessidade por algo novo? Você se conheceu num nível mais profundo e você entendeu que na realidade você está estagnado, que isso não está te satisfazendo, você está às vezes criando vícios, vício de consumo, vício de shopping, vício de roupa, vício daquilo, porque você não está suportando a vida que tu tá levando, a carreira que tu tá levando, o desgaste, o deslocamento, o ambiente, o tipo de trabalho. Então tem uma série de fatores que passam por esse nível de autoconsciência ali. Ó. Eu tô consciente do que é que tá rolando, dos estímulos internos e internos que estão rolando. Às vezes o lugar é massa, amei trabalhar aqui, sensacional, mas agora eu mudei. Eu preciso de outro lugar massa. Porque esse lugar massa, tá massa, mas minha alma tá pedindo por mais. Tá pedindo por novos desafios, por novas capacidades, por desenvolver e potencializar outras habilidades que eu tenho dentro de mim, que eu ainda não potencializei. Então eu preciso sair. E também entender o ciclo. Meu ciclo tá acabando aqui, mas eu não tô percebendo. Eu tô na onda ali, tá indo, todo dia tá bom, o salário tá caindo na conta, mas e aí, o teu ciclo... O que é que tá te mostrando isso aqui? Isso aqui ainda vale pra tua carreira? Isso aqui vai te fazer chegar em algum lugar? Qual é o teu objetivo? Não, o ciclo acabou e tu tá ali, parado, sem perceber. Exato. Por isso é que dos exercícios que a gente faz, eu sempre peço pra você correlacionar ali seus sonhos, suas aspirações ali pros próximos 5, 10 anos. E as pessoas frequentemente têm muita dificuldade de escrever isso. Porque ela nunca parou pra pensar. Não. E aí quando você força ela parar pra pensar, que ela nota... que ela olha, cara, isso aqui é lindo, faz sentido. Aí eu fiz, agora olha para teu ambiente. Olha para teus relacionamentos, para teu cargo, para teu emprego, pro lugar onde você tá. O lugar onde você tá vai gerar isso aqui? A maioria das pessoas faz. Não. É aí que o rebuliço começa. Aí começa, exatamente. Porque aí você começa, porra, agora que eu tenho consciência, agora que eu conheço esse aspecto da minha vida, me vem a necessidade de decisões. Uhum. E são decisões que tá tudo bem. Cara, existe um risco de eu sair de onde eu tô pra realizar esse sonho. Então, eu prefiro manter isso aqui do que realizar o sonho. Então, você tá tomando uma decisão. Você pegou lá de baixo a estabilidade, a segurança e colocou acima de todos aqueles sonhos que você colocou. Você só alterou aí a sua hierarquia de prioridades. E tomar essas decisões de maneira consciente é melhor do que deixar o piloto automático. Isso você pode ter certeza. Porque ninguém opera ao léu. Quando você não tem consciência das suas tomadas de decisão, do que você escolhe para a sua vida, não é como se houvesse uma força invisível guiando. Não, essa força invisível são os interesses das pessoas que te cercam. Você vira massa de manobra. Você vira a pessoa que vai viver pelo sonho do filho, pelo sonho do marido, pelo sonho do chefe, pelo sonho do líder, pelo sonho da irmã, pelo sonho da mãe, pelo sonho do pai, pelo sonho de qualquer um. A lista de sonhos, você pode rasgar a sua e botar de várias outras pessoas. Tudo bem. E tá tudo bem, né? Até que isso se torne um problema. Exatamente. Que é o quê? Eu tô fazendo isso por quê? Ah, porque eu gosto deles. Tá. Então mantém. É só amor? Vai. Aí daqui a um pouco, que era só por amor, você começa a cobrar contrapartida. Ah, mas eu me sacrifico por você. Ah, mas eu cuidei de seus sonhos. Ah, mas eu cuidei de não sei o quê. Aí você começa daqui a um pouco a jogar na cara esse amor incondicional, lindo e magnânimo que você tinha, vira cobrança por reciprocidade. Que na verdade não era por amor que você estava lá. Você estava acomodado, na verdade, tava né? Acomodado, você queria qualquer resposta, menos a tipo assim, eu não sei por que eu estou aqui. Uma né? validação, uma dificuldade de desagradar, uma necessidade de viver na terceira pessoa, porque em algum momento, às vezes os pais fizeram ali, você é irmão mais velho, ou teve um irmão mais novo, uma mãe doente, aí daqui a um pouco lhe obrigaram a virar adulto antes do tempo, para você assumir uma série de fatores, deixar seus sonhos de lado e virar aquela pessoa que luta pelo outro. E aí você passa a viver na terceira pessoa nessa situação. É muito comum com planejadores, é muito comum. O modo do planejador é que ele adultizou muito cedo e passou a viver em prol de alguém menor, de alguém mais vulnerável. Por isso ele contém, por isso ele não expõe as emoções, por isso ele tem muito mais acabativa. Porque aí se ele tivesse muita iniciativa, ele estava realizando os sonhos dele. Então ele fica mais para fazer parte do plano que existe dos outros do que para criar os seus próprios. Então isso são coisas que acontecem ali na infância. Então quando você começa a descortinar, que Rose estabeleceu como autoconhecimento,
todos esses vieses, essas certezas, essa eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim, porque é assim. A certeza é o oposto da clareza, véio. Não é a confusão. Quanto mais certeza você tem, menos clareza você tem. Porque quanto mais certo você está, mais você está limitando o campo de visão para deixar de enxergar o que te confunde. Porque quando você tem muita clareza, a última coisa que você tem é certeza. Porque você percebe tantas coisas, tantos estímulos. Você pode dizer, cara, não é isso. Pode ser uns 37% isso, mas tem mais 5 disso, mais daquilo. Então você ganha uma amplitude de percepção que remove suas certezas. Você diz, ó, tende a ser. Você não diz, eu tenho certeza. A confusão é o que antecede a clareza. Quando você fica, quando alguém que tá ouvindo, porra, eu sou planejador, pô, foi assim, ó. Rapaz, é mesmo, comecei a trabalhar com 14 anos, porque pai morreu e não sei o quê. E aí eu tive que virar o chefe da família. E hoje quem cuida do meu irmão, porra, meu irmão parece uma criança, até hoje eu tenho que... E aí a pessoa já entrou no universo mental dela. Essa confusão que ela tá sentindo agora é porque ela tá chegando mais perto da clareza do que a certeza de que eu sou assim, eu sou uma pessoa do bem, eu gosto mesmo é de viver o sonho dos outros. Ele até então, ele tava de boas. E agora ele tá passando mal. E aí, e se ele não abraçar essa parte do passar mal, ele não chega na clareza. Que é o ponto em que ele escolhe ser assim, dando manutenção, mudar totalmente, mudar um pouco, iniciar uma transição de mudança, que não necessariamente é de carreira, Sim. mas de rota de vida. Sim. E aí começa a descortinar uma série de possibilidades. Daqui um pouco ele lembra que ele gosta, que ele é o cara da natureza, que ele gosta de fazer uma caminhada, que ele gosta de fazer uma trilha, que ele gosta de fazer alguma coisa nesse sentido, e que tem uma década ou duas que ele não faz nada disso, porque ele sempre tem que viajar pro shopping, viajar pra não sei aonde, viajar pra onde a mulher quer, pra onde o esposo quer. E aí ele vê que ele realmente tem um monte de coisa que ele ama fazer, que ele nunca mais fez. Porque em algum momento ele estabeleceu que ele era aquilo, que diz sim para absolutamente tudo. E assim, o que é assustador é que a gente às vezes usa essa certeza como âncora para a gente ficar ali. Só que chega uma hora na vida que você é arrancado daquele lugar por coisas que você infelizmente não domina. Você é arrancado. E às vezes, mesmo sendo puxado, mesmo sendo arrancado, você ainda assim quer permanecer ali. Aí é que você inicia essa jornada por buscar autoconhecimento, por responder as perguntas que você sempre fugiu ou sempre respondeu de maneira muito automática. Não, é porque é assim, não, é porque é assim, é porque eu sou assim, é porque é assim, é porque eu sou assim. E quando você começa a se deparar com outras respostas que você é obrigada a dar, é bem complicado, é bem difícil. Então, assim, não é só uma transição de carreira, é uma transição de vida, na verdade. E que uma coisa sai puxando a outra. Então, assim, por experiência própria, nos últimos anos eu tenho vivido essas transições e, assim, e no início eu resistia muito, eu relutava demais e isso tornava tudo muito difícil. Aí, não, peraí, deixa eu olhar isso aqui direito porque tá errado. Bora aqui, eu acho que tem outras respostas, não é só a resposta que eu tô dando. Eu acho que tem mais 3, vamos atrás das 3. E você começa a encontrar essas respostas, tipo, transição de carreira profissional. Vai ser por quê? É por insatisfação? É porque eu não tô satisfeita com o ambiente, eu não tô satisfeita com o meu líder, eu não tô satisfeita com o que eu tô fazendo porque as minhas entregas estão sendo medíocres, é porque eu não tô satisfeita com o salário? Então você começa a responder isso. Transição, enfim, de vida pessoal. Por que é que eu preciso fazer isso? Olha, eu preciso fazer por isso, por isso, por isso, porque esse lugar aqui não me cabe mais. Tem um preço para isso? Tem, vou pagar, vou. E vai-se embora. É assim que acontece. E outras transições, que eu acho que a última que eu passei, que me deu uma pancada grande, que quem é mãe, quem é pai vai entender, talvez não na idade dos filhos de vocês, mas quem tem filhos já mais adultos, quem já tem filhos adultos, a gente prepara os filhos para voarem. Gente, voo de filho dói. E não dói pouco não, viu? Você se assusta. Eu olhei para o meu filho, assim, eu cresci com meus filhos dizendo que eles iam ser quando adultos. O primeiro queria entrar para a faculdade, queria fazer isso e queria fazer aquilo, isso com 24 anos, e ele foi lá e fez. Com 24 anos ele era médico. E eu olhei assim e disse, e agora? Não, agora eu vou fazer residência porque eu quero ser cirurgião, vou trabalhar com robótica. Menina, aonde? Não sei, mãe, onde tiver. No dia que ele saiu de casa para viver o sonho dele, eu disse, agora eu vou fazer o quê da vida? Eu vivi para eles, eu vou fazer o quê agora? Aí você começa, você é obrigada a olhar para você é obrigada a encontrar um novo sentido, você é obrigada a encarar a realidade que você sempre negou.
que você estava a vida inteira vivendo para os outros, sem olhar para você, você ia no automático, por amor, que é o que Diago disse. Só que chega uma hora que a vida diz, ei, peraí, olha para você agora, porque você não tem outra opção, agora você vai ter que olhar. E a gente olha. E assim, o voo do filho dói porque a gente cria, a gente educa, a gente conduz de maneira muito egoísta. É mais por nós do que por eles. E hoje eu sei disso. É mais por nós. Eu estava pensando em mim o tempo inteiro. Eu estava pensando no orgulho de ter um filho médico com 24 anos, de ter um filho delegado da Polícia Federal com 27 anos, enfim. Era por mim, não era por eles. Porque se fosse por eles, eu não tinha sofrido tanto. Eles estavam lá vivendo, construindo o sonho deles, e eu estava aqui construindo os meus. Eu usei eles como âncora. E essa ruptura, aí sim é uma ruptura, não é uma transição. Foi uma ruptura. Mas me ensinou horrores. Sofri horrores, a terapia eu quase que enlouqueço. Mas, enfim. E hoje você olha de maneira muito suave para isso. Porque, assim, o bom de você ir para uma transição de carreira, para uma transição de vida, seja lá por que for, é você ir consciente. Eu quero fazer essa transição? Quero. Por quê? Eu quero fazer essa transição porque eu não estou feliz. Eu quero fazer essa transição porque, assim, eu sou uma merda como gerente comercial. Eu quero ser gerente de, sei lá, de processos, eu quero ir trabalhar na minha casa, eu vou... É isso que eu gosto de fazer, é isso que me realiza. Tá disposto a pagar o preço, porque o prejuízo financeiro vai ser grande? Beleza, vá. Agora vá consciente. E muita gente se nega a responder essas perguntas, ou porque tem medo, ou porque não é o que verdadeiramente quer. Isso é muito complicado, porque o preço vem. Uma hora a cobrança chega. E na hora que a cobrança chega, você não tem escolha. É pagar ou pagar. E eu acho que a gente tem que estar pronto. É muito punk isso que... É muito punk. Porque tem dívida que você vai até ela pagar e tem outra que vem lhe cobrar. Vem bater na porta. E essas de negligência consigo mesma, ela costumeiramente é uma cobradora implacável. Implacável. É verdade. Ela te liga de 10 números, pior do que essas companhias telefônicas aí. Todo dia, na hora de dormir, ela bate, não deixa. Você fecha o olho e a cabeça tá lá. Não desliga, não desliga, não desliga. E, cara, você trouxe esses pontos da mudança das pessoas que a gente ama, desse nível de mudança pessoal que impacta o profissional. Essa perspectiva de que a mudança profissional também impacta o pessoal. Porque a ideia que implantaram lá nos baby boomers e tudo mais, ali dos anos 50 para 60, é a estabilidade e a capacidade de você tá em casa, você tá em casa. Você saiu para trabalhar, são 8 horas de trabalho. Você saiu do trabalho, você esquece o trabalho. Misturou tudo. Não é mais e aí assim. essa tentativa de dividir, não, tô passando por uma mudança de carreira, não vai afetar minha vida pessoal. Vai muito. Tô com BO em casa, tô com problema em relacionamento, tô com uma briga com meu filho. Pode esperar que seu profissional vai pra lata do lixo. Não, Thiago, o cara tem que saber separar. Tem que. Esse tem que é muito da hora. Eu acho massa quando os caras... Tem que. Faz tu. Na verdade, você que não seja narrativa. Você tem que aprender a respeitar. É diferente, É um né? processo. É um processo. É um processo complicadíssimo. E essas mudanças é muito legal isso que você tá trazendo, o quanto a gente é arrancado e o quanto adoece. Você tá num lugar que não é seu. Uhum. Quando eu passei pelo processo de depressão, ela era muito mais profissional do que pessoal. Era existencial porque envolvia algo que eu achava crítico, que era a minha posição daquilo que eu deveria ser para gerar valor para o mundo, que é o profissional, que eu entendo como o profissional de hoje, com significado. E eu olhava para o meu futuro, olhava para as graduações que eu estava indo atrás, olhava para os concursos que eu queria fazer e meu corpo adoecia, definhava, eu estava doente toda semana, estava mal toda semana, exatamente por essa incongruência do que o que eu realmente aspiro e o lugar que eu tava. Então, ao nível de adoecimento foi absurdo. Então, a primeira grande mudança não foi escolher uma carreira. Foi decidir o que eu não queria nem de graça. Sim. Então, assim, tem 100 caminhos pra fazer. Eu vou adoecer. Não, cara. Implode logo os que você não quer nem de graça. Pronto, implodiu. Elimina esses e segue. Esses aqui, pelo menos, eu sei que não vai rolar. Então, deixa eu gastar uma energia pra conhecer esses outros. Então, é muito doido isso. Quando você tá num relacionamento doente, você não tem olhos nem pra ver o que existe lá fora pra você. Então, às vezes, é preciso fechar o ciclo. Encerrar. Fechar a porta, velar ela. Pra você conseguir enxergar os outros lugares. Então, essas mudanças, elas parecem muito simples, orgânicas, naturais. Só Não parece. não é. Parece, mas não é. Então, é muito duro esse processo. E eu queria trazer pra
Pra Grazi e pra Diego agora. E aí, que grandes mudanças, transições ou situações vocês estão vivenciando hoje aí que a gente poderia ajudar? Mas essa é a questão. Como experienciar o novo, como ir para o novo, conhecer o novo, saber onde é que eu brilho, né? Na correria do dia a dia. Na correria da sobrevivência, de que tem que pagar conta, tem que trabalhar para pagar conta, tem que segurar cliente. Hoje, lá na agência, graças a Deus, eu tenho uma Mari, né? Como sócia nessa parte criativa. Então, me deixa fazer a gestão melhor. Porém, é uma equipe pequena, todo mundo tem que fazer tudo. Mas todo mundo tem que fazer tudo. Então, uma hora a gente tá fazendo captação de imagem, outra hora a gente tá redigindo texto, outra hora eu tô pagando as contas, outra hora fazendo orçamento, reunião, não sei o quê. Qual é o tempo que eu vou ter para poder experienciar um novo, sabe? E tipo assim, lá na agência eu gosto da gestão. Então, me relaciono muito bem com os clientes. Quando trago um cliente na minha mão que eu vou segurar ele, sabe? Eu vou ficar com ele, vou me relacionar bem com ele, vou ter ali toda aquela demanda administrativa. Mas o resto eu não gosto, não. O resto eu não gosto. Porque não é algo que eu me sinto plena, sabe? Não me sinto realizada. Então, hoje, a minha briga maior é essa. A gente tem que estar no corre para poder garantir ali as contas fechadinhas. E aí não sobra tempo. Então, como é que eu vou fazer isso? Cara, isso é muito legal que você trouxe essa questão, porque eu acho que, assim, os 80% da audiência tá nessa situação aí. Em vários níveis de escala. Seja uma agência pequena, seja uma empresa com 1.200 colaboradores. Eu acho que o tempo é a grande máfia do mundo, né? Tá faltando tempo. A gente precisa afetar o nosso campo gravitacional aí pra ver se estica o tempo. Ó, vamos lá, você trouxe algumas considerações. Você trouxe aí sua caneta branca, essa daí eu acredito tá escrito Nada Supera a Presença, correto? Sim. A sua primeira caneta que você recebeu tá escrito o quê? Você lembra? A primeira, Uma Milha Mais. Não. Acho que sempre é não? O problema esconde a solução. O problema esconde a solução, O problema esconde a solução. Aprendi. Bora lá, já que o problema esconde a solução, e isso não é só um mantra, o problema que você tem é o tempo. O tempo bem utilizado para aplicar naquilo que você gosta, para descobrir suas novas habilidades, expandir e fazer as mudanças necessárias. Eu já ajudei muita gente sobre essa questão de tempo. E o que a gente descobre é que o tempo da maioria é extremamente mal utilizado e pouquíssimo intencional. O trabalho, ele preenche até onde dá para ele preencher. Se ele não dá para preencher, ele não preenche. E ele só dá para preencher até onde ele deixa. Então a gente tem várias metodologias de bloqueio de tempo, os blocos de tempo, tem o modelo PARA, tem o modelo GT, esqueci o nome, Get Things Done, GTD, ZTD, que é o Zen to Done. Então tem uma série de metodologias de gestão de tempo, de gestão de tarefa, de gestão de produtividade que poderia te ajudar. Só que eu acho que a gente precisa fazer um passo antes. Você falou, estou empreendendo. Isso abre um novo patamar que você ainda não sentou para ler o que é isso. Você assumiu um rótulo sem saber o significado. Estou empreendendo. O que é empreender? Fazendo algo novo em todo o tempo. Realizar. Realizar. No dicionário, empreender significa realizar. Estou na postura de realizar algo. O que é esse algo? E aí, quando você entende, sou empreendedor, estou criando... estou realizando o quê? Nada, eu estou aqui atendendo o cliente e fazendo um bocado de atividade. Pronto, isso é uma forma de empreender. É esse empreender que você quer? Não, aí você vai fazer, não, eu quero ter uma agência e tal, quero aumentar o time, quero ter cliente pagando melhor. Então empreender esse outro. Entendi. Então, nesse empreender, atualmente você está empreendendo? Não. O que é que você está fazendo? Você é uma profissional autônoma que não está fazendo a gestão da empresa e está atuando dentro da trincheira do negócio como todo empreendedor iniciante. Só que, se tu não tá pilotando o barco, quem tá? Quem tá olhando para os próximos 5 anos da organização? Quem tá planejando qual é o nicho de mercado? Quem tá mapeando se esse tipo de cliente é o ideal? Quem tá mapeando o ticket, o ODN, o Open Doors Number, o número que deixa a porta aberta para a gente poder ter uma
uma flexibilidade financeira para poder ter um tempo de repensar essa parada. Tiago, não tem ninguém, porque é correria e aí são 1000 coisas para fazer. Não são. São 1000 coisas para fazer porque vocês não tomaram decisões. Aí é preciso compreender quais decisões eu vou tomar. Você tem várias maneiras de tomar decisões. A primeira delas é desse emaranhado de coisas que a gente faz, qual é que mais consome tempo? E aí você aloca tudo que consome tempo. Qual é que mais traz retorno financeiro? Aí você aloca. Aí você vai olhar o que traz retorno financeiro e a quantidade de tempo que consome. Porque o que a gente percebe na maioria dessas organizações que se tornam operacionais de correria é que aquilo que tem pouquíssimo retorno preenche 80% da agenda. É daí onde vem a lógica de Pareto. 20% dos nossos clientes nos trazem 80% do resultado. A gente ainda brinca, bota Pareto ao quadrado. Aí brinca de novo, Pareto ao cubo. Qual é o 0,8% das coisas que a gente faz que garante 54% dos resultados? Até que a gente chegue na única coisa. Qual é a única coisa que, se você fizer, tornará todo o resto mais fácil? É bloquear 2 horas semanal na sua agenda para pensar o modelo de negócio. Sim. Qual é o modelo de negócio da gente? Qual é o produto que a gente deve entregar? Qual é o produto que não deve entregar? Qual é o produto que a gente deve terceirizar? Se você estabelece um bloco sagrado de 2 horas dentro de uma semana, é melhor do que 0 horas num mês. Sim. E se você faz esse trabalho estratégico, você vai ter clareza para transitar dessa confusão. Decidindo que tipo de cliente, que tipo de não, que tipo de atividade não faz mais sentido. De repente vai vir uma lógica que talvez você não esteja indo nos bons clientes pedir indicação, para eles trazerem bons clientes. Vai avaliar sua carteira e vai ver que tem um cliente que paga mais do que os outros e dá 1/3 do trabalho. É uma decisão óbvia, você precisa de mais 10 clientes desses. E demite os outros. Ou os faz evoluir até esse ponto aqui. Sim. Mas aí você começa a ter lucidez para tomada de decisão. E é um bloco sagrado. É um bloco que, na pior das hipóteses, vai acelerar o processo de resultado para seus clientes. É o bloco de bastidor, velho. O resultado vem do bastidor, não vem do palco, não. Não vem da correria. O resultado de um negócio não vem da correria. Não vem. Isso é a pior ilusão do mundo. E a gente vive mais a correria. É, porque a gente gosta de estar ocupado. A gente sente culpa quando a gente não está ocupado. Se tu diz assim, vou sair aqui 10 horas da manhã, vou na academia, vou dar um passeio na orla, você entra em crise. O negócio tá pegando fogo, os clientes estão ligando e eu tô aqui, meu Deus do céu, que responsabilidade. Você mesmo entra em crise. Porque os significados ainda não estão consolidados em liberdade, em tempo, na parte de bastidor. Então, gastar esse tempo cuidando do bastidor do negócio, que é a estratégia, o modelo de negócio, o tipo de cliente, esse processo, gastando essa energia, desenhando isso, pensando possibilidades. Thiago, eu fiz essa semana, mas não foi tão legal não vou fazer mais não. Eu digo, é bom, porque todo mundo nasce artilheiro, né? Todo mundo nasce, primeira vez já entra goleada. Calma, tu nem aqueceu. Garante um mês fazendo isso. Você vai ver que no outro mês você vai ter decisões 10 vezes mais estratégicas. E quanto maior a estratégia, maior o impacto, com menor esforço. É aí onde a galera se confunde. Quando a gente fala sair do operacional, a gente não está dizendo para abandonar o negócio. A gente está dizendo para começar a gastar um pouco de tempo com a parte do bastidor do negócio, que é o estratégico. Por quê? Existem vários ditados. Esse é o melhor, sem sombra de dúvida. Dobro do tempo amolando o machado, metade do tempo para derrubar a árvore. Correria é derrubar a árvore com machado seco. Sim. Precisa desse freio de arrumação para que você ganhe poder de realizar as mudanças e transições necessárias. Transição de modelo de negócio também é uma mudança de carreira. Sim. Da carreira de todo um negócio. Isso aqui é a Mesa especialista. A gente reseta mercado, entra em mercado, testa, valida. Todo ano a gente tá lançando coisa nova. Mercado diferente, teste diferente. Porque foram 10 anos só de teste. Como eu quebrei na primeira, eu não tive pressa de ser bem sucedido. Você já sou um fracasso pra todo mundo mesmo, então? Eu já quebrei uma vez, acabou, né? Eu tentei ser o bem sucedido, deu errado, todo mundo acha que eu sou um fracassado. Quebrar, que já tá na merda. Assim, quebrar eu já sei. Acabou, então bora, 10 anos aí. Não, Thiago, e se nada, mano. É 10 anos eu fazendo bastidor, esqueça.
esqueça. Na hora que eu escolher crescer, eu cresço. 10 anos calibrando. Agora, o que me possibilitou? Esses momentos. Primeiro ano da Amazing, a gente matou o mercado. A gente dominou o mercado. Quando chegou no final, eu olhei e fiz, não são esses clientes que eu quero. E a gente demitiu todo o modelo e recomeçou do zero pro segundo ano. Chegou no final, 18 meses depois dessa mudança, a gente olhou de novo e fez, não é essa galera também. Reseta de novo, bora pra outra galera. E aí chegou nessa outra galera, chegou no auge e veio pandemia. Exigiu outro reset. A Amazing Class foi criado em dezembro de 2019. Uma semana antes do vírus estourar na China. Foi a primeira Amazing Class. Lá a gente falava sobre liderança de movimento, diferenciação, inteligência artificial generativa. Os contadores enlouqueceram quando a gente trouxe o assunto. Isso nunca vai acontecer. Eu conto pra eles hoje. Então, a gente gastava muito tempo nisso. Esse tempo estratégico sempre nos deu retorno. O seu mercado, ele vive de história. É um mercado que tem extrema dificuldade de conduzir os clientes até a vanguarda. Sempre olha para o que é tendência. Sim. A publicidade parou, a publicidade tradicional da massa parou de criar tendência, passou a seguir. Bolhas de algoritmos e tudo mais, regras e etc e tal. Então a galera não tá reinventando mais nada, tá brincando mais nada. Virou um baile de máscara sobre quem eu vou simular ser nas redes sociais ao invés de eu ser eu mesmo. Então tem muito disso. Talvez essas 2 horas de bloqueio estratégico sejam 2 horas de uma live de 2 horas para você. Thiago, vai ter 3 pessoas assistindo, não tem nada não. Faz no YouTube, ela fica gravada. A tendência hoje é o que viraliza, né? E nem sempre o que viraliza é saudável. Quem segue tendência já tá atrasado. Tá seguindo. Futurista não segue tendência. Futurista cria. A gente não segue, a gente cria. A gente tá falando sobre liderança de movimento, enquanto o mercado tá falando de marketing ideológico. Marketing ideológico é construir seguidores para uma personalidade. Liderança ideológica é sobre a mudança que a gente quer ver no mundo verdadeira, não fabricada. Tem pouca gente falando disso no mercado hoje. Eu até lembrei, né? A gente fica convidando os amigos pra vir pra uma mesa. Aí eu falei pro amigo meu, eu disse, olha, você pare de ir pra esse negócio, tudo que você tá indo aí, exceto da sua área, que é profissionalizar e tal, você vai pra Amazing, que aí você vai resetar tudo. Acabou. Limpa. Acabou. Limpa. Negócio de Paracaju, não sei o que. Eu disse, não, você vai pra esse lugar. É pertinho daqui da gente, tá aqui bom. Aqui tem. É porque você isso também é um vai ver o que paradigma, cara. Pertinho de casa parece que é barato. Perto É de que nem casa a não feira presta. ali, não presta. Isso é muito legal também, tá tudo bem. É uma galera daqui fazendo movimento ir pra São Paulo, a galera de São Paulo, Fazendo Floripa, movimento pra cá. Minas, Vem fazendo pra pra cá. cá pra vir fazer o treinamento. Então, paz pra eles. Então, já que eles estão indo descobrir a novidade lá, pra galera a novidade já está aqui. Então, tá tudo bem. Isso é um fluxo natural. Na maior parte dessas escolas de treinadores, de negócio, é até algo que eu preciso contar pra vocês. Quando você é feito um teste de forja, se você entrar numa grande organização como Dale Carnegie, etc., consolidadas há décadas, quase século, a primeira coisa que os caras testam é: pra onde é que você vai me mandar? Pra algum interior? Pra uma capital? Pra um negócio? Ele fez: eu vou lhe mandar pro pior lugar do mundo pra você crescer. Onde? Sua cidade natal. Porque lá o mundo inteiro vai estar contra você. Seu sucesso vai incomodar todo mundo e o seu sucesso, para a grande maioria, vai significar o fracasso delas, que elas vão se comparar. Então, todo mundo vai jogar contra você. Então, se tu conseguir sobreviver à tua região, qualquer lugar onde você for, você se alastra. Isso é um teste. Porque é muito... Vocês sabem. Mas é isso mesmo. Vocês sabem como é barril. Eu não tô falando nenhuma novidade aqui, que aqui não tem nenhum novinho, 17 aninhos, vou descobrir o que é agora, carreira. Porra nenhuma, meu irmão. O bagulho aqui é louco, a galera joga contra. É isso mesmo. Eu posso ter tudo dentro de um treinamento meu. Eu posso ter empresário bilionário chegando. Mas pra eu ter um amigo de infância lá dentro, que cai um braço. Não tem. Inclusive, um amigo seu de infância falou comigo. Rapaz, conheço ele, assim. Eu disse, rapaz, pô, vá. Vá, só vá. Ele, Thiago? Pois já, só vá. O amigo de infância, ele tem um paradigma sobre quem é você. Ele não te conhece, ele não sabe a sua profissão, ele não sabe a sua atuação.
Ele Então, lhe a gente tem muita associa ao que dificuldade. ele conhecia. É muito doido, porque eu vou dar um exemplo. Eu tenho um amigo no Maranhão, ali no norte do Nordeste, e tem um outro em Porto Alegre. São da mesma época da adolescência para a adolescência. É Gil e Oswaldo. Ambos são concursados de instituições federais de ensino. E ambos tenderam ao universo do empreendedorismo e da inovação dentro dessas entidades de ensino consolidadas. Aqui na região, a maior parte dos meus amigos, eu sou leproso. Isso é normal. Eles dois que se distanciaram querem projetos comigo. Quer tá aqui. Querem que eu vá pra lá e entregar coisa. Então, e são amigos que a gente tem uma proximidade, tem um fit cultural, ideológico e tudo mais. A gente troca muita ideia, a gente troca mais ideia no Instagram de informação e tudo mais do que qualquer outro que tá aqui que pode bater na porta da minha casa e, sei lá, a gente passar uma noite conversando sobre isso. Então, vocês lembram do vídeo que eu passo do professor Clóvis? Em que ele fala sobre a potência da muda, como ele descobriu e tudo mais. E eu passo um segundo vídeo sobre o brio. E no brio ele fala sobre um termo que o professor fala sobre os circuitos de consagração social. Serão tão mais eficazes quanto mais distante forem do objeto consagrado. Na prática isso significa, sabe o quê? Quanto mais distante você é de mim, mais valor você vê. Quanto mais perto você está de mim, menos valor você vê. Que a galera chama do distanciamento da estrela. Quanto mais passa inacessível, mais caro fica. O fato de ser acessível, de ter proximidade, de ter uma amizade... Tiago, eu converso no churrasco. Pouco importa se o conselho que ele vai me dar vai fazer minha empresa faturar 1 milhão ou eu abrir uma empresa para faturar 1 milhão. Ele é só o cara do churrasco. Eu prefiro pagar um mundo de dinheiro para um cara que sabe menos me instruir. Porque circuito de consagração social. E o mais doido, sabe o que é? É que muitas vezes essas pessoas que estão de fora vai ser bem raso. Não vai ser tão profundo como é aqui no sistema de pegar na mão, bora, qual é a demanda, vamos, pensa, analisa. Faltador, né? Isso, porque o que eu percebo aqui na Amazing é muito sobre o pensar. Tipo assim, você precisa pensar sobre tudo, sobre sua vida, sobre seu trabalho, sobre... Então, hoje, muitas vezes, se a gente for lá fora, eles não vão deixar a gente pensar. Porque muitas vezes a gente pensa, a gente vê as nossas sombras, eu não sou bom nisso, naquilo. Aí quando você fala, e tá tudo bem, E quando você começa a pensar, você começa a questionar, que é o que a gente estimula aqui. Sim, sim. É a emancipação da consciência, da civilidade. E é muito legal quando tu traz isso, porque o pensar surpreendeu todo mundo aqui na região quando eu saí e ganhei o The Best Speaker. Cara, primeiro reality show de palestrante do Brasil, o cara do interior do Nordeste, subiu lá, foi palestrar sobre liderança, e tava na plateia o CEO do Rock in Rio, um dos expoentes da minha carreira, que é Walter Longo, Murilo Gun, outro expoente do meu universo de autoconsciência, e Marta Gabriel, que é um dos maiores expoentes em futurismo, tecnologia e inovação que o país tem. Os 4 me julgando. E você sabe qual era o bom? É que quem estava aqui também estava julgando, porque eu me recordo, sentada desde a primeira palestra, veio o primeiro palestrante, eu disse, aí fichinha para Tiago ganhou. Aí veio o segundo, aí de novo, esse aí, Tiago. Torcida organizada que é barreira. Aí o terceiro, eu disse, Tiago. Veio o quarto, eu disse, oxi. O engraçado da certeza é que eu só fui o 7º. E assim, a gente assistia porque a gente conhecia, a gente sabia. A gente sabia a entrega. Aquele conteúdo que eu entreguei lá, vocês tiveram acesso 2 anos antes. Exatamente. Então a gente sabia Muito o que doido. vinha a entrega. Então, assim, você olhava assim de gente, aí você olhava para outro gente, isso aí foi para ir concorrer com o Tiago? Não pode ser, não conhece o Tiago. Então você ia assistindo aquilo e você ia pensando, não, é Tiago, com certeza. E é muito doido essa proximidade. Eu lembro de Vilela mandando um áudio pra mim. Falei, cara, se puder, lá no The Best, eu sei, me vê essa intuição aqui, eu queria ele falar. Bota a fórmula matemática. Ele veio assim, bota a fórmula matemática. Ele não sabia o que eu tinha escolhido. Eu sei que a gente avançou bastante disso. Mas pra galera que tá no começo, isso vai ser tão marcante, velho. Ele mandou uma parada de 2 anos de idade que tinha na época. Então, quando a gente saiu, trouxe esse título pra casa, a maioria aqui ainda tem dificuldade de compreender. Cara, teve empresa que ficava enrolando de fechar contrato comigo, que entrou em desespero pra me contratar assim que eu ganhei daqui, sacou? Então, tem muita coisa nesse sentido. E rolou uma outra parada lá. Quando foi estabelecer meu manual de marca, minha comunicação, meu posicionamento, meu personal brand e tudo mais,
A Kellen, que é uma das grandes especialistas que a gente tem no Brasil hoje, é uma pessoa que eu admiro demais. Kellen sempre assistindo, ó, coraçãozinho. Me traumatizou, mas foi massa. Eu também faço isso com as pessoas, então tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. E ela colocou, entre as palavras que me representavam, pensador. E isso gerou um incômodo geral e fez, caralho, velho, mas o mercado não valoriza pensadores. O mercado quer o cara que vai lá, vai dizer, vai fazer o resultado, vai gritar, não sei o quê. Aí ela fez, ô Thiago, mas é impossível não colocar pensador em você. E tem um outro fator, isso é diferencial do mercado, porque não tem ninguém pensando. Não. Então, quando você fala isso, você obriga a gente a pensar. O pensamento, ele é emancipatório, velho. Ele é emancipatório. A maturidade vem desse nível de consciência exploratória. A própria filosofia, antropologia, sociologia e grandes disciplinas de profundidade que são as mães das grandes ciências. Filosofia é a mãe de todas as ciências. Que vem do questionar, que vem do pensar, que vem do refletir, que vem de sofrer aqui dentro para aqui fora ser mais leve. Isso foi arrancado da gente depois das revoluções industriais para que fosse só circuito, massa de manobra, para que eu escolha a sua carreira, bote um rótulo de você para você ser igual a todo mundo. Sabe por quê? Porque você é só peça, caceta. Na hora que eu precisar ali arrancar ele, jogar fora e botar outra, tá tudo bem, porque é tudo igual. Sim. Então, a comoditização humana, industrialização humana, o modelo de ensino, o modelo de escola, o modelo de graduação, de classificação, de tudo isso, foi feito para transformar em engrenagem trocável. Quando a gente começa a pensar, a gente começa a surgir dentinhos diferentes na engrenagem e a gente começa a não caber em qualquer máquina. Incomoda. Sacou? A gente começa a incomodar. Se não se encaixa mais. E assim, e o que eu acho interessante é que assim, a gente que já vive esse sistema há uns anos com você, quem está caminhando com esse ecossistema, consegue fazer leituras tão fáceis, tão claras, de tanta coisa, que pra gente parece muito óbvio. Você olha ali, vocês aqui, vai dar merda. E você faz isso com uma facilidade absurda. Porque assim, exatamente o que Grazi disse, a gente tá ali aprendendo a pensar. Mais do que isso, a gente tá questionando, mas a gente não tá fugindo das respostas, que é o que a gente mais vê. Você tem medo de questionar, porque você tem medo da resposta, você já sabe qual é ela, entendeu? Então, assim, a gente olha, você consegue fazer leituras muito claras. Por exemplo, eu acho que essa foi a minha 7ª classe, acredito que foi a 7ª. Tu tá fazendo o que aqui? Eu nem sei, só tô aqui. Agora, alguma coisa aqui sai hoje. E, de fato, saiu. Tipo assim, eu tinha um projeto lá engavetado há 8 anos. Olha assim, cacete, por que tu... Criatura de Deus, o que é que isso está fazendo na gaveta há 8 anos? Mas eu entendi, é porque eu pensava, e eu acredito que deve ser ainda o que está acontecendo com Grazi, eu pensava apenas como um negócio, tipo assim, o operacional do negócio, o que eu vou fazer, como eu vou produzir, como é que eu vou vender? Porra nenhuma, eu não quero estruturar um negócio, não, eu quero construir uma marca. Os meus filhos não vão tomar conta do meu negócio. Eu não quero construir um negócio hoje, dedicar vida e energia a construir um negócio hoje para daqui 15, 20 anos ele morrer. Não, eu quero construir uma marca. Na hora que eu não quiser mais, eu tenho uma marca para vender. Eu não tenho uma estrutura física, eu tenho uma marca. E foi o que essa última classe me trouxe. Cara, você não tá para estruturar um negócio, não, você vai construir uma marca. Vem cá, colega, bora, vamos construir uma marca aqui, ó. A essência é essa. Isso aqui eu não aceito, eu não abro mão. Vamos construir? Vamos. E estamos com a mão na massa construindo. Eu não quero que... tem uma lavanderia, que eu estava assistindo um podcast, uma lavanderia há 20 anos, maravilhosa. Mas eu vou fechar. Por quê? Porque meus filhos, um é não sei o que, outro é mal, porque não vão tomar conta. Porra, não teve ninguém lá atrás, desculpa, que dissesse a ela, constrói uma marca, tu vai vender a marca agora e não ver teu negócio morrer? Então é exatamente o que eu não quero. Hoje eu entendi por que é que eu fui para a tribo. Hoje eu sei por que é que eu fui para a tribo. Eu estou construindo uma marca e não estruturando um negócio. E eu acho que a gente quer que todo mundo viva isso. Intencional não é uma agência de marketing. Não, é uma marca, cara. É uma marca. E é assim que você precisa pensar. Ele falando ali das 2 horas para pensar estratégico, eu aqui pensando. Vai cair a ficha nela. Ela tem que pensar que ela está construindo uma marca. Porque aonde você chegar, a sua marca, ela vai chegar primeiro, ela vai chegar antes. E agora eu entendi porque é que meu negócio até agora estava 8 anos na gaveta.
porque é uma marca que eu quero. E eu lembrei agora que a Renatinha, ela falou assim, mas quanto a agência vale? Quando a Mari veio pra ser Vale sócia, se ela for né? uma marca. Quanto é que ela vale? Eu disse, vale como assim, Renata? Vale em dinheiro. Se você fosse vender hoje ela, eu disse, vixe, Renata, sei não. Aí ela, pois é bom você procurar saber. E você vai começar fazendo isso, você vai listar o que você tem, o cliente que você tem, tudo, que aí a gente vai chegar. Clientes, né? Isso, E aí eu assim, disse, eu já penso diferente. Eu acho que essa foi a maior transição. Eu acho que a maior transição que eu vivo agora, exatamente essa. Porque assim, o que é que eu penso? Eu fabrico um produto que todo mundo fabrica e vende por R$300. O meu custa 2.000. Eu produzo no mesmo tempo do que quem vende 300. Mas por que o seu custa 2.000? O cliente chega para mim e o que eu vou vender para ele não é aquela peça. Eu vou entregar para ele o que ela proporciona. Sim. Tudo que está envolvido naquela peça. Sim. E é assim que a gente precisa pensar. E é assim que eu penso. Foi assim que eu aprendi a pensar. E isso não tem Para não além tem do preço. utilitário. Isso tem valor, para além do utilitário. Você chega para uma mãe que quer assim, eu quero um kit berço, assim, desse jeito, de linho. Você olha, tá, ok, vamos lá. E aí você vai falar sobre o projeto, criar identidade visual, tal. Aí você vai pegar os tecidos, tá aqui o linho que você quer. Passa a mão nele, a estrutura é essa aqui. Aí tem esse outro tecido aqui, passa a mão nele, a estrutura é esse aqui. Qual que você quer pro teu filho? É esse aqui ou é esse aqui? Ah, não, eu quero esse aqui, porque pra pele do bebê é melhor. Ah, vamos conversar sobre? Eu não estou vendendo um tecido, eu estou vendendo a sensação que aquele tecido vai provocar aquele bebê e a satisfação daquela mãe com aquela peça. Sim. É totalmente diferente. Então, a minha marca jamais será utilitário, eu aprendi na tribo. Pegou pesado agora. Botou pra arrombar, botou pra cana. Mas isso é transição. Isso é atrás transição. disso que a gente vive. Outro nível de Evento escala, após evento. É isso que a gente vem buscando a cada passinho que a gente dá, seja levando a Maze para um treinamento com a equipe que você lidera em uma corporação, seja estando lá dentro, imerso numa classe ou num X. Porque até no X, como navegador, você está aprendendo o tempo inteiro. Quando você chega para as pessoas que, assim, têm umas ideias e não querem falar porque acham que a coisa só acontece se for grandiosa. Não, cara, às vezes a sua contribuição com uma palavra mínima que seja, muda o game de alguém, muda o jogo de alguém. E a gente vive atrás disso, da grandiosidade, que na verdade não é assim. Então, para mim, hoje eu vivo a maior transição da minha vida, que é exatamente essa. Cara, Fala, me filho. silenciou. Que é isso? Me silenciou. Cara, assim, antes de qualquer coisa, um nível de orgulho que eu sinto quando eu ouço isso é muito bom, porque eu sei que é você assumindo um nível de liderança dentro desse ecossistema da Amazing, que é o do exemplo arrasta. Você acabou de entregar um insight brutal para a Grazi. E você tá um pouco mais de tempo que ela dentro do processo, você tenha visto o fluxo dela desse desenvolvimento, você poder dizer, cara, tem esse pontinho de virada. Já que tá te apontando isso, mas vai com essa bússola aqui específica, que é o de marca. E isso é muito massa, porque eu consigo ver o conteúdo, a metodologia, a linguagem, nossa cultura, nosso ideológico sendo expresso por uma outra liderança. Sim. Que também está no play, que também está fazendo acontecer, que é uma das coisas que a gente mais aprecia, é a galera da trincheira. É a galera que está fazendo, não é a galera que está só falando. E é muito gostoso ver esse processo, você lembrar, cara, você está pensando como utilitário, realmente o diagnóstico dela foi muito perfeito para você, seu negócio ainda está no utilitário, é sobre quantidade de peças, é sobre quantidade de posts, é sobre quantidade de entrega e não necessariamente impacto, significado, marca, posicionamento, autenticidade e tudo mais. E aí ainda tem a escala do ecossistema, que primeiro vem o utilitário, negócio, produto, serviço, depois vem a marca, sentimento, sensação, memória, história, depois vem comunidade, ecossistema, o grupo, pertença, cultura e por fim o ideológico, o movimento, o intrínseco. O que nesse ecossistema reforça quem eu acredito ser. Então, dentro de um ecossistema, dentro de um movimento, cabem inúmeros ecossistemas, infinitas marcas, infinitos negócios. Então, quando ela diz que, cara, eu tô indo pra marca porque eu já entendi que no utilitário aqui não faz sentido. O utilitário não faz... E isso é real. O utilitário não faz cantar o coração do artista.
Não faz. Quantidade de peças que você entrega não vai aquecer seu coração. Mas sentar com o cliente, ouvir a história dele, tangibilizar isso no mundo, como você falou, o que eu gosto é estar com o cliente e tal. Então é você vivendo esse aspecto da marca. É ali onde está o refino, é onde está o requinte, é ali onde o valor quintuplica. A própria percepção de valor se torna difícil de copiar. Entendeu? Imagine ter um grupo de pessoas que pensa dessa forma. Um grupo de clientes que não quer mais só comprar peças. Quer posicionar diferenciação, autenticidade e relevância. É outro game. Agora precisa que vocês botem a cara, vocês manifestem isso. Que vocês façam um manifesto da Intencional. Quem nós somos, quem nós não somos, quais são os nossos inimigos nesse mercado. Como é que nós acreditamos que você deve fazer seu marketing, sua publicidade, seu processo. Então, se vocês querem puxar para esse mercado, requer isso que ela está dizendo, esse posicionamento enquanto marca. Quando as pessoas chegam. Mas, certo, Amazing é o quê? Ninguém consegue definir. Porque a marca da gente é tão forte que ela... Amazing é Amazing. Ela é uma coisa que ela pode estar em todos os mercados, mas no mercado que ela tiver, ela faz barulho. Ela é autêntica. Ela diz a que veio. Ela promove consciência. Ela consegue entregar um valor intangível, brutal. Mas o que é a Amazing? É uma empresa de treinamento, é uma indústria de tecnologia, é uma indústria Só indo pra ver. O quê, diabo? Só indo pra ver. A Amazing é um movimento, por isso cabe tudo dentro da Amazing. Então é muito difícil você definir o mercado, a empresa. Aí você pode dizer, não, nós somos uma agência de publicidade. Será? Será que a Intencional é uma agência de publicidade? O que é intencional enquanto marca? Quais são as histórias daqui a 10 anos das pessoas passaram pela Intencional que elas vão falar? Com quem vocês vão querer trabalhar? Não importa, não é pra onde, é com quem. Quem é essa galera? O que é que eles querem? Eles querem peça de publicidade? Eles são profissionais liberais? São empresas assim assado? Ou é uma galera que quer ser intencional? De posicionar sua marca? A cor o verde da Amazing é marca-texto neon. Porque a Amazing marca. Ela não pode ser ignorada. Ela marca. Então, todos esses conceitos, todos esses universos, vocês podem explorar para que haja uma transição de rota do negócio, de modelo do negócio, uma transição do utilitário para a marca. Daqui a um pouco, com a marca consolidada, vai criar um ecossistema ao redor, e aí vem encontro, vem troca de ideia, vem mastermind, vem inteligência coletiva. Por mim, vocês já estavam promovendo encontro de inteligência coletiva para a área de publicidade, convidando o mercado que vocês querem atender para trocar ideia, com vocês entregando algum conteúdo específico, com alguns convidados. Vocês podem criar o ecossistema da galera autêntica, velho. Agora, na correria do operacional, Não para pra pensar, não faz. não vai rolar isso nunca. E aí, Diegão? Qual é a grande mudança? Você tá na mesa aqui que você tá Qual com sorte, a negão. grande transição? Rapaz, eu acho, assim, eu independente do que a gente tem passado, seja, como o Rose falou, deixar o filho sair do ninho, ou de Grazi que falou da agência, como sair do operacional e tal. Minha principal dúvida é como eu não perder a consistência nisso. Nos projetos que eu estou fazendo, por exemplo, numa transição de carreira, ou numa mudança que seu consciente diz assim, não, você precisa mudar, você sabe o que você tem um projeto ali na gaveta há tantos anos, aí você, eita, o projeto tá aqui, vou fazer tal, vou começar a andar, começa a fazer, como eu não perder a consistência. É o impostor que tá ali, que não vai deixar você fazer, como a gente se policiar em relação a isso, como a gente conseguir ver os gatilhos que promovem essas quebras de consistência, ou interromper os nossos picos e vales, ou não interromper, mas saber lidar com isso. Como ser constante em tanta inconstância que a gente tem. Cara, eu gosto muito quando a galera usa o termo constância, porque uma constante, ela se mantém, independente dos picos e vales, dos ciclos. Eu gosto muito, a gente vem de ondas na física e tudo mais, então, o que é inconstante? Isso aqui. Agora, isso aqui é constante, assim como isso aqui. Também. Então, também é uma constante.
Então, o que é que a galera entende? Constância é todo dia. Constância pode ser uma vez por ano. Eu acho que tudo parte... quando as pessoas me perguntam, Thiago, como não desistir? Negocie suas expectativas com muita clareza. Por que eu não desisti da Amazing? Porque a gente estava num projeto longo. Se eu tivesse criado a Amazing da mesma maneira que eu criei meu primeiro negócio, eu teria desistido no primeiro ano. Na segunda turma eu teria desistido. Porque a primeira turma a gente conseguiu fechar. A segunda foi um inferno. Foi ROI negativo. A terceira foi ROI negativo. E aí vem a primeira mensagem. Fecha, mano. O modelo de negócio não se sustenta. Vai dar certo. E foi no momento em que o desenvolvimento humano ele estava decadente. Porque já tinha acontecido o pico dos coaches. Já estava na época dos treinadores de inteligência emocional. E a galera já estava derretendo nesse universo. E eu me posicionando consolidado, com ciência e tal. E nesse mercado poluído. E as grandes migrações para os grandes centros. Seja ali com Paulo Vieira, seja com José Roberto Marques, seja com os treinadores de alto impacto. Então, tinha esse fluxo muito forte. Teve um boom de treinadores de perfil comportamental na época. Então, teve esse processo e a gente teve muita dificuldade. Turma 2, 3 foi ROI negativo. Total, velho. Era para quebrar o negócio mesmo. Aí, quando chegou a 4, zerou. Na 5 foi positiva. Na 6 a gente quebrou a banca. Foi a maior turma do primeiro ano. Só que a 6 veio muita gente, a gente acertou no mercado que ia pagar pelo nosso processo. Só que quando eu entreguei o treinamento, para aquela galera eu fiz, para essa galera eu não trabalho nem de graça. Não é essa galera. E aí eu resetei. Eu lembro quando eu fiz isso, a gente mudou inclusive o nome, a gente mudou a marca, a gente mudou tudo. Eu lembro de Cláudio chegando para mim e disse, bicho, tu passou o ano inteiro investindo numa marca, consolidando o nome dela, botando ela em tudo quanto é apostila, tudo quanto é credencial. Até copo você está entregando. Você está fazendo isso tudo. Você investiu essa grana nessa marca. Você está empreendendo depois de uma falência. E tu vai jogar isso tudo que você investiu fora? Se vou, velho. Porque isso aí já não me representa. E a gente jogou fora. Sacou? Mas por que isso sempre foi pacificado dentro de mim? Expectativa. Eu não tinha nenhuma expectativa de ficar milionário nos primeiros 10 anos. Eu não tinha nenhuma expectativa de me tornar. Eu queria testar. Eu queria fundamentar, eu queria montar tese. Hoje a gente tem 16 metodologias patenteadas, a gente tem 6 livros escritos para lançar, hoje a gente tem pesquisa validada, hoje a gente tem algoritmo que faz teste psicométrico, hoje a gente tem assessment próprio com mais de 1,7 milhões de possibilidades, hoje a gente está na indústria de tecnologia com força, o time está muito bem capacitado, a gente tem acesso a um bocado de coisa que eu construí em 10 anos. Eu escolhi, muito claro para mim, é 10 anos de bastidores. 10 anos de bastidor. Pra gente saber realmente o que a gente quer. Pra na hora que eu disser, solta o foguete, não vai explodir. Consciência, né? Meu medo era do foguete explodir como explodiu na primeira. Porque no primeiro ano do meu primeiro negócio, eu estourei ele. Era só eu que tava no mercado e eu estourei ele, velho. Estourei tanto que me deu tanto excesso de confiança como executor que eu dei margem pra um cliente errado, tomei um golpe e quebrei. Parte do processo. Então, vem minha dor histórica também. Ah, não, o Thiago fez isso, porque o Thiago é gente. Thiago é gente na porra, o Thiago era cagão. Não queria quebrar de novo, não. Muito ruim, entrei em depressão depois que eu quebrei. De graça pra ninguém, mano. Mas eu tinha pactuado dentro de mim uma expectativa. Thiago, o que é que você quer? Cara, eu quero consolidar um modelo que realmente faça sentido pra mim. E eu quero que na hora que ele escale, eu seja feliz fazendo esse processo. Pronto. Você quer isso pra quando? Para os próximos 3 anos? Não, para os próximos 10. Então foi fácil. Porque eu não estava violentando minhas expectativas. Eu acho que quando a gente quebra uma expectativa, esse ano eu vou faturar não sei quantos milhões, e aí não chegou, você pira. Sim. Você quer mudar tudo, você quer... Então essa expectativa, ela é uma negociação interna, ela vem de um estudo, ela vem de um trabalho de bastidor muito bem feito, de você, com o modelo que você está escolhendo, com o projeto que você está escolhendo, o time, o prazo. Cara, a gente tem clientes que a gente pega, porra, vai ser massa esse ano. O projeto que a gente monta é revolucionário para um ano. Só que eu olho pro projeto e digo, ó, esse aqui tá massa, a gente vai executar ele, mas esse resultado dele vai ser com 5 anos. Como assim, Thiago? Mas a gente vai fazer quando? Eu sei, filho. Mas é cultura. Demora pra cacete. Reverbera, muda, vai sair gente, vai entrar gente, vai mudar isso, vai mudar aquilo. Fulano tem que mudar, Beltrano tem que mudar, tem um pacto aqui, tem um pacto acolá. A gente precisa entrar em tal setor, botar então. É um processo longo. Então, uma grande vitória é o que faz a gente mover uma casa adiante.
Então, eu acho que a grande expectativa que você tem é, isso me moveu quanto adiante? Essa consciência é massa. Você pode testar. Eu brincar, Thiago, meu sonho é abrir um restaurante. Você já fez pelo menos um jantar para as pessoas? Pra você saber se você não vai querer incinerar seus clientes? Não, faz um teste. Pega um desses restaurantes que fecha na segunda-feira e faz um jantar exclusivo para pessoas próximas. Pega o feedback brutal, depois faz um segundo, depois faz um terceiro. Valida se tu vai ser feliz fazendo essa entrega, o tipo de receita, o tipo de ingrediente, a mão, o feedback. E aí você já vai conquistar seu primeiro nicho de mercado, seu primeiro público-alvo. É muito mais fácil você alugar uma estrutura de um restaurante um dia, uma noite, do que você abrir um restaurante e fechar um contrato de locação de 2 anos e infraestruturar todo ele. O risco é muito maior. E com 3 meses descobri que não era aquilo que você Exato, queria. que merda. E aí depois vai vender tudo por metade do preço, com os boletos ainda caindo. E olhe lá. É um inferno. Entendeu? Então, isso a gente chama de empreendedorismo efetual, pensamento efetual que eu ensinei na classe vermelha. O que é o pensamento efetual? É você partir com o pássaro na mão. E todo mundo acha que para empreender você precisa ter bilhões, cara. A Maze, a gente empreendeu, a gente começou a Maze, eu tava com a dívida imensa no banco, não tinha R$1. Eu tinha uma lista de 28 pessoas, que depois bateu em 32 pessoas e a gente fechou 24 inscritos na primeira turma. Sacou? E comprou no fiado a representação da Solids. Hoje a gente é o maior parceiro comercial da Solids no país. Sacou? Então, 3 anos seguidos como o maior parceiro comercial. Mas começou lá atrás. Você disser que lá atrás eu desejei isso? Quando eu virei aliado de representação comercial, você desejou? Eu não, mano. Tinha uns aliados de São Paulo, do Sudeste ali, que era muito brabo, que tá dentro dos grandes centros que compra. Eu fiz, eu não bater esses caras nunca. Só que eu fui na manhã do nosso jeito. Hoje a gente bate com sobra, sacou? Mas é isso. Seta a expectativa. Começa de maneira efetual. O que seria o MVP de um projeto, de uma ideia e etc e tal. Porra, meu projeto aqui é mudar pra Vitória no Espírito Santo e passar a morar lá. Tu passou pelo menos um fim de semana lá? Pra saber se é Vitória ou lugar. É o lugar que tu Se tu não gosta do clima, tu não gosta do povo, tu não gosta de nada, aí tu se muda, faz essa fuleiragem toda, chega lá pra ficar xingando, amargurado, gasta um ano reclamando. Calma, velho. Assim, o efetual, o teste é sempre válido, velho. Então, quando a gente seta expectativas, eu gosto muito disso. Setar expectativa. A galera estabelece de meta, o que quer que seja. Eu seto expectativa. Eu sei que merdas acontecem. Então, as possibilidades de dar merda vão estar sempre na cartilha. Thiago, você não tem pensamento positivo? Ninguém tem mais pensamento positivo que eu. Por isso é que quando dá merda, eu falo, merdas acontecem e sigo o baile. Mas eu não tenho problema de dar erro. Então, eu acho que esse fluxo em relação a manter a constância é muito menos disciplina e muito mais setar a expectativa. Sacou? Se a sua expectativa está bem setada, você não precisa ter toda a disciplina do mundo. Então, é esse fluxo que muda. Faz sentido? Sim, total sentido. E qual é o projeto, Diegão? O Diegão tá escondendo o jogo aí. Ele não quer que a gente destrave ele. Ele não quer, não. Ele não Ele quer tá ser sem vergonha, né? Peraí. Tudo no tempo certo. Tudo no tempo certo. Vem com esse Miguel pra cá. Não, projeto definido não tenho ainda. Eu passei por um desligamento recente de uma companhia que eu trabalhei por muito tempo. Então... Como é que você se sente com isso, velho? De verdade. De verdade... Pode ser sério, velho. É complicado, assim. Eu vinha... são 2 fatores que a gente às vezes acha que não saber o que você é fora do trabalho. Quem é você? Aí eu não sabia quem era eu. Eu estou me redescobrindo após esse desligamento. Eu performava muito bem. Eu acho que no Brasil, modéstia à parte, eu era um dos melhores. Eu trabalhava numa operadora de telecomunicações e o nível de disponibilidade da região que eu atendia era 99,9%. Então, para você chegar no nível desse, a rede tem que estar muito bem cuidada, tem que estar muito bem estruturada. E eu consegui deixar a região que eu cuidava dessa forma. Por alguns motivos, a empresa chegou para mim, você é muito bom, a gente gosta muito de você, mas infelizmente a gente vai ter que desligar você. Tudo bem. E isso foi um choque, porque eu não sabia quem eu era. E aí, inconscientemente, mas nada é do nada, eu já estava participando
das mentorias da Amazing, né? Do universo Amazing. Então isso me ajudou bastante. Mas eu não tenho dúvidas que eu ainda estou num processo de conhecimento, de saber para onde eu vou. Se eu disser para você hoje assim, eu sei para onde eu vou, não sei. Mas eu sei que eu vou para um lugar e vai ser fantástico. Mas eu ainda estou no processo. E esse processo você não sabe onde é, mas você já sente que vai ser do caralho. Eu já sinto que vai ser do caralho. Porque é difícil. Porque você não sabe, quando você passa muito tempo assim, numa grande empresa ou num grande negócio, você não sabe quem você é. Você vive para aquilo. Mesmo aquilo não sendo seu, você dá toda a energia para aquilo. Mas quando você sai desse universo assim, você olha para fora, e eu podia bem mais do que isso. Porque eu sou mais do que isso. Eu sou mais do que isso, entendeu? Aí, quando eu já estou nesse processo de consciência de que aquilo não me pertencia. Então, vamos embora, vamos para frente. Cara, que massa. E eu gosto muito da segunda camada. Quando eu pego casos desse tipo. Porra, eu era muito zica do pântano no negócio lá, como diz Bruno. Eu era muito top naquilo que eu entregava. E aí eu começo a refletir que eu era bom naquela profissão. E na realidade, a segunda camada é o que me tornava verdadeiramente bom naquela profissão. Era realmente conhecimento técnico? Se você pegar outra pessoa que tem o mesmo nível de conhecimento técnico que você tinha, ela entregava o que você entregava? Aí você fala, porra, não. Então tem uma segunda camada comportamental, cultural, de essência, de talento, que estava rodando ali embaixo daquele sistema operacional técnico. E essa segunda camada, ela é perene para qualquer carreira. Que ela está dentro de você e não necessariamente dentro do cargo. Então essa segunda camada, ela precisa ser analisada. Qual é aquele ingrediente único que você coloca em tudo que tu faz? Onde mais isso cabe? Onde mais isso é caro? Que coisas que eu amo fazer, o que eu amava na infância, o que assim, eu não sinto o tempo passar. Que temas eu gosto de falar sobre que eu não sinto o tempo passar. Entendeu? Assim, várias coisas que a gente descobre da galera que entrou pra esse universo de viver sua zona de potência. A primeira reflexão que a gente faz é: qual é o tema que eu consigo falar e em que toda roda de conversa eu puxo? Do nada tá num churrascão aqui, puxo. Eu sou insuportável. A Juliana fala, porra, não posso estar num churrasco, sair com um churrasco com que aqui do nada o povo tá fazendo reflexão existencial ali, do lado da churrasqueira, que saco. Do nada a gente tá ali discutindo produção de conteúdo, do nada é modelo de negócio, daqui um pouco já tá... Que, porra, tem que ganhar dinheiro mesmo fazer essa merda, vai quer fazer 24 horas por dia? Então, existem coisas que a gente gosta de fazer. Que faria até de graça. E para você encaixar isso dentro de algo que você ama e transformar isso, monetizar isso, é o que a gente chama de Ikigai, tá ligado? É a sua razão de ser ali alocada em vários espectros da sua vida. Então, olhar para esse lugar, para essa segunda camada, dentro da sua essência, da sua unicidade, daquelas características que são únicas suas e que você coloca em tudo que você faz, qualquer lugar em que você escolha atuar, em que você coloque esse nível de comprometimento, esse nível de essência, esse nível de identidade, e o prisma de vocês traz muito desses ingredientes, tá lá, é importante olhar para isso. Porque você vai perceber o quão caro você é. Porque essas coisas que a gente faz com o braço amarrado nas costas e que a gente acha óbvio, é o que assombra as outras pessoas. Quando eu paro para falar sobre o futuro, sobre futurismo, sobre inovação, sobre modelos de negócio, sobre esse universo e etc e tal, todo mundo... E pra mim é que nem respirar. É natural. Só que eu não vejo valor nisso. Aprendi a ver valor nisso. Mas eu não via valor. A gente ia jogar com os guris na infância, jogar RPG de mesa, jogar jogo de computador, sempre fui gamer. Eu sempre descobria como é que funcionava o sistema. Eu sempre hackeei o sistema. Eu sempre entendi como funcionava a regra. Eu jogava Age of Empires, fui campeão Nordeste de Age of Empires, na época dos anos 2000. Mas por quê? Porque eu descobri qual era o algoritmo de uma entidade, de um exército contra o outro, de não sei o que contra o outro, quem tinha bônus, quem não tinha, a altura do morrinho em que os atiradores de flecha. Então, essa onda eu fui descobrir, jogava RPG, eu encontrava as falhas no sistema. Os modelos que funcionavam, o que é que funcionava, o que é que não funcionava nos poderes. Então, eu dominava os fundamentos para dominar o jogo. É assim que eu jogava pra tudo. Então, hoje eu aplico isso em tudo.
o que pra mim era óbvio, o que emputecia meus amigos na infância e gerava admiração do outro lado, gerava lover e hater, era aliado, me amava, era inimigo, me odiava. Então a gente precisa olhar para esses lugares onde a gente deposita a nossa essência em tudo. Então quando você começa a olhar para esses lugares em que é gostoso, que você gosta de fazer, que você faria por mais tempo, que faria de graça e tudo mais, é onde tá muito da essência. Eu lembro de uma mentoria que a gente deu. Na primeira classe, a gente pegou o nome de vários participantes para fazer um podcast. Esses podcasts nunca foram pro ar. A gente perdeu a gravação deles. Só que naqueles podcasts que a gente gravou depois da primeira classe, antes do processo da pandemia, antes do lockdown, antes de tudo, a gente gravou acho que 5 ou 6 episódios. Mas tem tanto ouro ali, porque eu peguei cada uma das pessoas e eu fiz uma mentoria individual, nessa pegada aqui, a gente gravando, para poder identificar esse ponto único aplicado no negócio da pessoa. E hoje são negócios prosperando. Eu lembro que uma das primeiras que a gente fez foi com Verônica, contadora. E ela fez, pô, Thiago, porque a contabilidade, como a outra galera não valoriza e não sei o quê, porque só fiscal. Eu comecei a perguntar pra ela. E ela gostava, pô, gosto de estar perto do meu cliente, uma grande comunicadora e tudo mais. Pô, teve uma cliente mesmo que a gente vivia tendo problema com ela de atraso dela entregar as coisas que a gente pedia pra poder lançar. Esse era o grande problema. Eu acho que esse é o problema que todo contador usa. Todo microempresário tem dificuldade de dividir as contas, etc e tal. Começou a falar. Mas teve um dia que eu catei minha equipe, olha, sábado pra lá, perguntei onde é que ela tava na empresa. A gente foi pra lá, entrou na sala dela e aí a gente fez uma força-tarefa pra organizar todas as papeladas, documento no computador, organizou tudo, botou as pastas, saiu pra comprar pasta na papelaria, mas a gente organizou a vida dela. A mulher chorava, Thiago, felicidade. Mas pra mim esse ponto de conexão humana com o cliente é o que eu mais amo na minha profissão. Eu fiz isso, a profissão tem isso? Brincando com o contador, né? Ela fez, não, mas devia. Eu faz o seguinte, contrata a gente pra fazer a parte de escritório e tu fica com essa parte de se relacionar. Eu lembro que no primeiro ano ela quintuplicou, sextuplicou o faturamento dela. Ela, contadora, foi cuidar da parte relacional. Presença com os clientes, contato, visita, enquanto o time do bastidor ia fazendo o processo. Ela encontrou o lugar dela ali e tem um escritório grande hoje. Mas ela estava começando, tinha acabado de sair da faculdade, ela estava ainda se posicionando, ela tinha vindo de uma falência também e tudo mais. E naquele episódio ficou muito engraçado esse processo e a gente fez vários assim. Mas esse processo de você encontrar aquela parada no seu trabalho, em que você poderia passar um dia inteiro, uma semana inteira fazendo, vai ter sinais. Aquele sabor tem ingredientes especiais que seu paladar queima. É preciso encontrar esses ingredientes, que aí você vai saber como temperar esse próximo trabalho, essa próxima atuação, esse próximo processo. A gente faz muito isso, a gente busca a nossa arte, a nossa capacidade, aquilo que faz nosso coração cantar, nossas temáticas, para que a gente esteja aplicando isso internamente com o time. Para que a gente sempre encontre essas zonas. Para que o trabalho passe a semana e chegue na sexta e a gente esteja energizado e não debilitado. Que a gente passe o fim de semana agoniado para chegar logo segunda. Entendeu? A gente, é uma busca nossa. Ah, Thiago, mas quem sabe de verdade, que empresa de... Mano, vai se lascar. Vocês estão aqui, tá 2050, vai cagar, porra. Você acha que tem algum futuro escala 6x1 e esses modelos de trabalho escroto que existem hoje em dia? Não tem futuro, cacete. Então a gente tá jogando no futuro. Então, mas a gente não ensina, a gente vive antes de ensinar. Então depois que a gente chegar na fórmula perfeita, isso aí a gente ensina. Mas eu já antecipo que pra quem tá lançando projetos, é necessário. Haverão dias de pesadelo, haverão dias em que as coisas não vão funcionar, haverão dias em que você vai tentar desistir de tudo. Claro que vão haver. Projetos exigem sacrifício, principalmente quando eles têm muita relação com seus sonhos. Não vem de graça. Só que é muito mais fácil quando você está fazendo alguma coisa que faz seu coração cantar. Você pode ter certeza. Eu amo a Amazing, mas tem dias que dá vontade de matar vocês tudinho, porque vocês me dão trabalho. E eu sou sincero com vocês, dá vontade de desganar. Mas eu amo o que eu faço, e eu amo o meu ecossistema. E é um ecossistema que matou minha solidão. De vez em quando eu sinto vontade de matar vocês, da mesma vontade que um pai sente vontade de dar um tapa na bunda do filho. Acorda, caralho, bota pra rodar essa porra, seu arrombado. A gente sente isso, porque esse carinho que a gente tem, ele é real, ele não é artificial. Ele não é criado, ele não é slogan. A gente se importa tanto, de vez em quando a gente se importa mais do que a pessoa. Entendeu? Então, dá essa parada. Mas é um lugar que eu não sairia nem de graça. É um lugar que eu não sairia nem de graça e que eu amo estar e que eu coleciono as histórias. Então, é uma parada que eu recomendo que vocês coloquem em todo qualquer projeto. A gente tá indo pra reta final, porque provavelmente já deve ter 1h30 de episódio.
Eu falei, piscou, acabou. Ó. Eu falei pra vocês. Mas antes da gente partir pro encerramento, eu quero ouvir de cada um de vocês qual foi o principal insight, qual foi a principal coisa que vocês pegaram aqui hoje, que vocês vão levar como principal insight para compartilhar para a audiência. E depois que eles fizerem, vocês coloquem aí nos comentários embaixo do YouTube. Eu tô ligado, viu, velho? Eu tô ligado. Vocês estão no meu algoritmo. Eu vou pegar vocês no tráfego. Mas conte aí. Vamos você primeiro, Rose? Eu primeiro? Eu acho que tem uma coisa bem interessante que às vezes a gente não ouve o que a gente fala. E hoje eu consegui me ouvir. A gente carrega muito o sentimento de impostor, né? Um sentimento de inadequação. A gente é quem deveria primeiro acreditar nos nossos projetos e nós somos os primeiros que coloca ele, né, em xeque. Quer que o mundo valorize e você próprio não valoriza. Quer que o mundo valorize e você não valoriza, né? Existe, assim, um analista desgraçado aqui, que um executor está espremendo ela. Mas, assim, o principal insight é, de fato, que as coisas, elas não precisam serem grandiosas e elas também não precisam doer para acontecer. Uma transição, para mim, há um tempo atrás, era algo que, tipo assim, não era transição, era geralmente ruptura, né? Eu vou mudar de empresa porque eu não estou satisfeita, eu vou mudar de empresa porque isso, eu vou mudar de empresa porque aquilo, e às vezes sempre que você tenha um projeto, né? O que é que eu vou fazer depois daqui? E aí você começa a repensar isso, você começa a olhar isso, e assim, hoje eu estou, de fato, vivendo várias transições em vários aspectos da minha vida, e assim, e por incrível que pareça, eu estou feliz em todos eles. Eu estou feliz hoje na empresa que eu atuo como gestora, eu estou feliz hoje tirando o meu projeto da gaveta, eu estou feliz hoje como uma mãe que criou seus filhos e consegue olhar para ela, eu estou feliz me descobrindo como atleta. Então, assim, são várias transições ao mesmo tempo, e eu hoje, aqui nessa mesa, eu me dei conta disso. Poxa, de fato, são várias transições e, de fato, elas estão ocorrendo de maneira muito, muito consciente, muito tranquila. Muito tranquila. Isso eu devo muito, claro, que a Amazing, eu devo muito a essas pessoas que a gente troca, porque a gente não só se encontra, que a gente não só troca lá quando tem as imersões, a gente está no dia a dia, inclusive dando um bocado de empurrão em um bocado de gente, que você olha assim, arrombado, tá fazendo isso por quê? A gente aprende, não tem jeito, e você não consegue ficar quieta. Então, assim, isso eu acho que é o que eu... Hoje, de fato, o melhor insight foi exatamente esse. Hoje eu consigo me ouvir. Hoje eu consigo ouvir o que eu digo. Porque às vezes a gente diz para o outro, mas a gente não ouve. E assim, hoje eu consigo ouvir. Feliz daquele que passa o que sabe e aprende o que ensina. Exatamente. É isso aí. Que insight bom, cara. Que bom que você chegou nesse ponto, porque isso faz você perceber o nível do valor que você já tem para entregar. Sim. E quanto mais consciente do valor que a gente tem para entregar a gente menos a gente foge dessas posições de entregar valor. Sim. De mentorar, de estender a mão, de auxiliar, isso é bom. E assim, e tem um salto, na verdade, esse foi um salto, porque eu sempre fui o tipo de pessoa que eu vou para um treinamento e eu gosto de ficar num cantinho da sala, eu não levanto por nada para que ninguém me veja. Eu quero ficar ali quietinha. E hoje eu tô aqui numa mesa participando de um podcast, falando no microfone de maneira muito naturalmente. Outra transição, viu? Mais uma. Sensacional. Boa. E aí, Grazi, o que é que você leva de principal insight hoje? Rapaz, tem a história do pensar, tipo, nos força a pensar, e de fato eu já pensei, e só na mesa hoje eu entendi que não é uma transição de carreira para uma outra área, porque até então eu estava achando que era outra área, mas é um lugar específico dentro da agência, que é essa questão da gestão e do relacionamento. Então, focar nisso. Focar exatamente nisso, separar o tempo para pensar, estruturar, e não só pensar e estruturar, como fazer, né? Botar a mão no negócio de desprender, né? No sentido de botar para rodar esse negócio. Então, até então, eu cheguei no sistema totalmente quebrada, né? Emocionalmente, financeiramente, tudo perdida total, achando que nada estava fazendo mais sentido. E de fato faz sentido o que eu faço. Faz sentido o que eu faço. Eu tenho muito cliente bom que, tipo assim, ele fala, poxa, são vocês, é o relacionamento, não é o que vocês entregam, é o que vocês fazem com a gente. Então, eu entendi qual é o meu lugar.
Teremos resultado daqui a 6 episódios, quando ela voltar para tá comprando as mudanças. Mas, Grazi, que bom que você percebeu isso. Dentro da Maze, a gente tem nossas metodologias de gestão de sistemas culturais, organizacionais e pessoais, que a gente usa, que a gente chama de 3P e 3R. Pertença, posição, proporção. É o seu GPS em qualquer sistema que você está inserido. A qual sistema eu pertenço? Qual é a posição que eu ocupo? E o que essa posição me entrega de valor e que eu tenho que retribuir, que é a proporção. PPP. E aí vem os 3 R's, que são as grandes mudanças. Existe a gente começa sempre do mais fraco, reequilíbrio. Estou na posição correta, só que eu estou doando mais do que eu estou recebendo. Então preciso de um reequilíbrio, eu preciso receber mais. Estou na posição correta, estou doando pouco. E estou recebendo muito. Então preciso me doar um pouco mais. É o reequilíbrio, é o primeiro R. Segundo R é reforma. Estou no sistema correto, mas eu estou na posição errada. Basta eu me reposicionar, ou reformar. É a reforma. Então eu faço uma reforma, eu não quebro o sistema, eu continuo pertencente ao sistema e eu apenas mudo de posição para que eu esteja numa posição onde a proporção flua e escale da maneira correta. Às vezes a gente tava na posição certa, só que a gente evoluiu e aquela posição ficou pequena pra gente. E a gente precisa se readequar. E aí há essa reforma. A revolução são as mudanças drásticas, em que você precisa sair ou mudar o sistema. São as revoluções. A gente tem isso nos grandes sistemas. Existem sistemas de reequilíbrio econômico, como a gente vê, o capitalismo, aí coloca o assistencialismo para tentar reequilibrar. Tem várias formas da galera tentar reequilibrar o processo. Reforma, a gente tem um grande caso da reforma protestante. A gente saiu da posição onde a gente estava, mas sem sair do cristianismo. Então, houve uma reforma. Existe a revolução, como o caso da Revolução Francesa. A gente simplesmente implodiu e destruiu o sistema da monarquia, levando até a decapitação de famílias inteiras. Então, a revolução é sempre a mais drástica. Sim. A gente sempre acha que toda mudança exige uma revolução. Às vezes é só um reequilíbrio, uma repactuação, uma renegociação. Ai, vou me divorciar. Você já teve pelo menos a primeira conversa para dar uma equilibrada? Pô, fiz, e aí rolou, foi massa. Não fiz, não rolou. E aí, vai assumir? Às vezes você tá na posição errada, você tá sendo pai do seu cônjuge, você tá na posição errada, tá totalmente desproporcional o processo. Vai fazer essa reforma de adequar cada um a ocupar a sua posição? Fiz, resolveu, Thiago. Não, fiz ou tô tentando fazer, mas o outro realmente não dá. Aí você vai pra revolução, que é mudar o sistema. Então, existem escalas de impacto de transformação. A nossa metodologia traz isso. Então, o que você percebeu foi que você não precisava de uma revolução em si, de uma reforma. Sim. Apenas alocar-se na posição onde mais valor você vai obter e vai entregar para a organização e para o sistema que vocês criaram. Sim. Então, isso é massa. Parabéns por essa consciência. E aí, Diegão, qual foi o principal insight? Foram vários, né? Foram muitos. Gente, mas assim, eu acho que o processo que eu venho passando desde que eu entrei na Maze é um processo de consciência. De me conhecer mesmo, de saber não só os meus potenciais, mas onde eu preciso melhorar. Me rebalancear, como o Thiago acabou de falar, me rebalancear. Eu acho que a gente precisa fazer essa autoanálise, essa autoavaliação, dizer, peraí, tem realmente pontos que eu sou bom, mas tem N pontos nos quais eu preciso me aprimorar, preciso estudar, preciso melhorar como profissional, como pai, como esposo, como enfim, como muita coisa. E se a gente não conseguir olhar a nossa essência, ter a consciência de saber quem a gente é, aí não vai funcionar, o rolê não vai dar certo. Mas foi um prazer estar aqui aprendendo com vocês. Que massa essa perspectiva que você trouxe desse reequilíbrio, porque 3P, 3R tem um Hzinho ali no meio, que é a homeostase. Todo sistema, ele apresenta sintomas. A febre, por exemplo, ela é um sintoma, não é uma doença. Ela sinaliza que o sistema está alguma coisa errada. Às vezes é insônia, a qualidade do sono, a briga no relacionamento, os desequilíbrios gerais, desequilíbrio de saúde. Quando você vai olhar para o sistema, no meu sistema está tudo organizado, está equilibrando, eu estou trabalhando demais e estou me cuidando de menos. Como é que está a minha saúde, como é que está a minha alimentação, como é que estão meus relacionamentos? Nesse sistema que eu existo em mim, o que é que está desequilibrado? Se está desequilibrado, está há quanto tempo? Qual é o prazo em que ele vai pagar essa multa para que o outro prospere, para depois eu voltar para ele? Então, esse equilíbrio dinâmico
são fluidos. Imagine que sejam fluidos. Num carro em movimento, eles não vão ficar estáveis. Então, vai ter uma hora que a energia vai estar mais num lugar, na outra vai estar na outra. Então, você precisa estar jogando, estando consciente desse processo para poder balancear. E aqui, para você que está assistindo, eles falam muito sobre o processo da Amazing, o que é Amazing. Pô, quando eu fui, porque a classe isso e aquilo. A gente tem inúmeros programas de treinamento, capacitação, mentoria, etc e tal. O objetivo da Mesa MZ nem é comercializar nada, nem fazer nenhum pitch de vendas. A gente escolheu criar esse podcast para que os alunos tivessem um espaço para a gente debater com a câmera ligada sobre temas que a gente debate toda vez que a gente está junto. Então isso aqui é basicamente a forma em que esse ecossistema gosta de existir. A gente se reúne, às vezes, não para falar besteira, mas para trocar ideias desse tipo. Às vezes a gente faz piada, faz bullying um com o outro, tira onda, sacode. Isso é um arrombado mesmo, tem mais que se lascar. Então, a gente tem esse nível de conexão em que permite a gente se importar profundamente, sem a pompa. Não é o networking para poder estar trocando cartão, fazendo pitch. É o netweaving real, a gente quer criar uma rede, quer criar... É muito mais esse netgiving, então muito mais o que eu dou do que foi o que você falou. Pô, tô escolhendo estar aqui no podcast. Quando ela começou aí nos treinamentos, ela sentava na quina, no ponto mais distante ali da mesa, já se envolve, já muda de mesa, já senta, já lidera, já posiciona valor, já dá feedback. Então ela já tem a percepção do valor dela consolidado, o veteranismo. Então, a Amazing é um movimento de pessoas que escolheram o caminho da civilidade e da consciência, do despertar da sua liderança expoente, de ser o ambiente, e mesmo se sentindo indigno do chamado de criar um mundo melhor, ainda assim desce pro play para fazer, para criar seus projetos, para lançar seus empreendimentos, para ter sucesso, para colocar sua personalidade, marcar o local onde vocês estão, mas acima de tudo, para refletir sobre a existência e colocar o seu valor pro mundo, marcando o mundo, sendo uma referência para filhos, para quem quer que esteja ali olhando. Então, quando eu vejo um ambiente como esse, em que a gente tem situações tão distintas e debatendo na mesma mesa, se sentindo no mesmo lugar de debate, mostra que a gente acertou muito lá na escolha lá atrás, quando disseram nicha. E a gente nichou. Só que a gente não nichou seguindo os critérios do marketing dos negócios. A gente nichou em nível ideológico. Eu quero uma galera que pensa dessa forma, independente da faixa etária, do nível, tal, porque disrupção vem de fora. Às vezes o seu insight, recém-saído do emprego, pode afetar um empresário milionário. Abrir uma percepção na cabeça dele sobre a forma como ele lidera e gerencia os gestores dele. Então, esse local com diversidade, sem hierarquia e pompa, nos possibilita muito mais disrupção e inovação do que a maioria desses lugares que fim de fazer. E isso não é um mérito meu. Isso é um mérito das pessoas que escolheram pertencer, estar e prover valor. Porque você podia vir só tentar sugar. Os que ainda tem a galera que chega assim e tenta, mas ele mesmo vê que aqui não rola. Não rola. Não rola só sugar, parceiro. Você vai entregar. Aqui é sobre entrega, é sobre valor. Entrega. Depois Verdade. você faz seus pitch de merda aí, mano. Mas é sobre isso. Obrigado por vocês terem me trazido. Mas o meu principal insight é esse aqui. Como nós fomos felizes na escolha de estabelecer só essa regra. Você veio aqui para gerar valor. O resto é consequência. E a gente tá tendo muito sucesso nesse sentido. Obrigado por isso. E para vocês, espectadores da Mesa MZ, é isso. Até a próxima. Deixa seus insights. Cheiro pra você. Tchau, tchau. Tchau.